O Vale Silencioso. O ar da madrugada era cortante. A neve refletia a lua cheia, espalhando uma claridade fria que fazia o vale parecer encantado e, ao mesmo tempo, assombrado. O silêncio, quebrado apenas pelo vento, era tão profundo que cada respiração de Lakpa Doma Sherpa se transformava em um sopro visível que logo se dissipava na escuridão. Ela tinha apenas 19 anos, mas seus olhos já carregavam a firmeza de quem crescera nas montanhas. Desde pequena aprendera que, no Himalaia, a vida dependia de atenção e resistência. Ali, entre penhascos e geleiras, qualquer descuido podia ser fatal. A jovem estava agachada junto ao cercado improvisado dos iaques, enrolada em uma manta grossa que cheirava a lã e fumaça de fogueira. Observava os animais como quem vigia tesouros. Para sua família, os iaques eram sustento, calor e moeda de troca. Cada um deles era mais valioso que ouro. Lakpa, sussurrando. Quietos, meus pequenos, está tudo bem, mas não estava. Ela percebeu cedo que algo perturbava os animais naquela noite. Normalmente, quando a lua estava alta, eles se deitavam, ruminando tranquilamente. Agora bufavam, sacudiam a cabeça, batiam os cascos contra a neve endurecida. As narinas largas se abriam, aspirando o ar com inquietação. Lakpa estreitou os olhos. Não havia lobos naquela altitude. Ursos raramente se aventuravam tão alto no inverno. E, mesmo que viessem, deixariam rastros claros na neve. O que então poderia deixar os iaques tão tensos? Ela ergueu a cabeça e olhou em volta. O vale de Mashermo se estendia como um corredor de pedra e gelo, ladeado por montanhas que se erguiam como muralhas contra o céu. A luz da lua desenhava silhuetas distantes, e o vento soprava entre os rochedos como um lamento. Um arrepio percorreu sua espinha. No vilarejo que ficava um pouco abaixo da encosta, as chamas das lamparinas já se apagavam. A essa hora, apenas os pastores em vigília permaneciam acordados. Lakpa estava sozinha. De repente, ouviu um som seco, como se uma pedra tivesse rolado pelo declive. Os iaques reagiram de imediato. Um mugiu alto, outro tentou se soltar da corda. Os demais recuaram em direção ao centro do cercado. Lakpa, sussurrando nervosa. Quem está aí? Silêncio. Ela apanhou uma pedra grande do chão, apertando-a com força. Seu coração batia rápido, mas a coragem teimava em se impor. Sabia que, se fosse um ladrão, precisava mostrar firmeza. Se fosse um animal selvagem, tinha de espantá-lo. O vento cessou por um instante, e foi nesse vazio que ela ouviu. Um som baixo, grave, como um grunhido abafado. Não era urso, não era lobo, era algo diferente. Lakpa deu um passo atrás, olhando fixamente para a escuridão, e então, por uma fração de segundo, achou ver um vulto. Pequeno para ser um homem adulto, mas ereto, e os pelos desgrenhados brilhavam sob a luz prateada da lua. Seu corpo gelou. Recordou-se das histórias que ouvira dos anciãos. O Meto Kangmi, o homem das neves que devora. O Yeti. Eles sempre diziam que não se devia pronunciar o nome dele à noite, pois a criatura rondava quando era lembrada. Lakpa balançou a cabeça tentando afastar o medo. Era só imaginação. Tinha que ser. Mas no fundo, uma parte dela sabia que não. Enquanto a jovem respirava com dificuldade, tentando controlar o pânico, uma lembrança lhe veio à mente. A avó contava que o vale de Mashermo era amaldiçoado, que havia lugares entre Dolly e Mashermo que pertenciam ao Yeti e que nenhum homem sensato ousava atravessá-lo sozinho. Se um dia ouvires o silêncio pesado da montanha, dizia a velha, corre, pois não estarás mais sozinha. E agora, naquele instante, Lakpa percebeu. O silêncio havia se tornado insuportável. O vento parara, os iaques mal respiravam, e até seu coração parecia bater devagar demais. Ela não sabia explicar por quê, mas sentia. Alguém a observava. O presságio. A noite parecia interminável.
Lhakpa permanecia em pé, apertando a pedra contra o peito, enquanto os iaques bufavam nervosos. Ela não ousava se afastar. O medo a imobilizava, mas também a mantinha alerta. De repente, um dos iaques rompeu a corda e correu em direção ao vale, mugindo como se fugisse da própria morte. O som dos cascos desapareceu na distância, e o silêncio voltou a dominar. Lhakpa, trêmula. Não, não pode ser. Ela sabia que teria de contar ao vilarejo, mas também sabia que ninguém acreditaria. Os mais velhos a chamariam de impressionada, e os mais novos zombariam dela. Ainda assim, ao amanhecer, desceu para a aldeia. Na aldeia, as cabanas de pedra ainda fumegavam com restos de fogueira quando Lhakpa bateu à porta de Dorje Sherpa, um vizinho mais velho, conhecido por ser cético. Ele abriu a porta com cara de sono, enrolado em um cobertor. Dorje, bocejando. Lhakpa, já é hora de trocar a vigília? Está cedo demais. Lhakpa, rápida e aflita. Não, preciso falar com você. Algo estava no vale esta noite. Os iaques ficaram loucos e eu vi algo se mover. Dorje franziu a testa impaciente. Dorje, algum urso desgarrado, ou talvez ladrões. O vento engana os olhos, menina. Lhakpa, nervosa. Não era urso, não era homem. Era pequeno, mas andava ereto. Tinha pelos longos. E os olhos brilhavam. Dorje suspirou fundo e a olhou nos olhos, tentando perceber se ela falava sério. Dorje, estás dizendo que viste o Yeti? Lhakpa hesitou. Dizer o nome em voz alta era perigoso, mas assentiu. Lhakpa. Sim, Dorje a encarou por alguns segundos e depois riu, tentando afastar o peso da conversa. Dorje, com ironia. O Yeti, hein? Então ele deixou os iaques vivos só para te assustar? Mas a risada não durou. Ao ver o olhar aterrorizado da jovem, Dorje se calou. Lhakpa, sussurrando. Ele não me atacou ainda, mas sinto que estava me observando. A reunião mais tarde no pátio da aldeia, outros pastores se reuniram. Lhakpa contou o que vira e as opiniões se dividiram. Alguns riram, outros ficaram sérios. Pemba, um jovem de 17 anos, amigo de infância de Lhakpa. Eu acredito nela. Ontem à noite ouvi algo estranho também, como um grunhido, profundo. Não era o vento. Um silêncio tomou conta do grupo. Alguns desviaram os olhos, inquietos. Ancião Tserin. As histórias sempre foram claras. O vale de Machermo pertence a ele. Se as pegadas aparecerem, teremos de chamar os lamas para um ritual. Mulher Sherpa. E se for apenas um urso? Estão assustando as crianças sem motivo. O debate seguiu, mas ninguém conseguia disfarçar o medo. No fundo, todos sabiam que os iaques não mentiam. Animais sempre pressentiam o que os homens teimavam em ignorar. O sinal naquela tarde, quando o sol começou a desaparecer atrás das montanhas, Pemba foi até o campo onde o iaque havia fugido. Voltou pálido, com os olhos arregalados. Pemba, ofegante. Eu vi, pegadas, na neve. Não são de urso, não são de homem, são enormes. Ele descreveu marcas largas, profundas, com 5 dedos alongados. Lhakpa sentiu o coração apertar. Lhakpa, quase chorando. Eu disse que não estava imaginando. Dorje, que antes rira, agora estava sério. Dorje. Onde estão essas pegadas? Pemba. Perto das pedras, no limite do vale. Mas o vento já começa a apagá-las. Se não formos agora, não veremos mais nada. Um pequeno grupo partiu, levando tochas, mesmo com o frio intenso. Ao chegarem, encontraram os sinais descritos. As pegadas realmente não eram de urso. O espaço entre uma e outra mostrava que a criatura caminhava ereta. Ancião Tsering, baixando a voz. Ele voltou. O grupo permaneceu em silêncio. O vento gelado soprava forte, mas nenhum deles ousava falar alto. As histórias antigas diziam que o Yeti odiava ser caçado e que zombar de seu território era atrair sua fúria.
Lakpa, sussurrando para si mesma. Então era real. Naquela noite, ninguém dormiu bem no vilarejo. O rugido do vento soava como vozes. Cada estalo de madeira parecia o aviso de que algo se aproximava. E em algum lugar entre Dolly e Machermot, duas órbitas amareladas observavam, silenciosas, esperando o momento certo para atacar. O frio daquela noite parecia diferente, mais pesado, como se algo invisível tivesse descido das montanhas para se instalar no vale. A lua cheia iluminava tudo com uma claridade cruel, revelando até os menores detalhes na neve. Lakpa estava novamente em vigília, enrolada em sua manta. Desde a manhã, quando todos viram as pegadas, o vilarejo havia caído em um estado de alerta silencioso. Ninguém queria falar do assunto em voz alta, mas todos sabiam. A fera retornaria. Os iaques já estavam agitados antes mesmo do anoitecer. Agora bufavam sem parar, o ar quente saindo das narinas como fumaça. Um deles chegou a se jogar contra a cerca improvisada, tentando fugir. Lakpa, nervosa, acariciando o pescoço de um dos animais. Calma, calma, estou aqui. Mas sua própria voz tremia. O silêncio em torno era tão intenso que chegava a doer nos ouvidos. Até o vento havia parado, como se o vale inteiro prendesse a respiração. Então, o som veio, um estalo seco, forte, como ossos quebrando. Lakpa se levantou de um pulo. Os iaques reagiram com mugidos altos, alguns tentando romper as amarras. Do outro lado do campo, entre as sombras, algo se moveu. Primeiro, um vulto baixo e pesado. Depois, uma forma mais clara. Braços compridos, corpo coberto por pelos grossos, olhos que refletiam a luz da lua como brasas amareladas. O coração de Lakpa quase parou. Lakpa, gritando, tentando se impor. Vá embora! Este lugar não é seu! A criatura soltou um rugido profundo, gutural, que reverberou pelo vale. Os iaques enlouqueceram. Num salto impossível de descrever, o ser atravessou parte da neve e agarrou um dos animais. Com as mãos descomunais, segurou o chifre do iaque e, num movimento seco, torceu-lhes o pescoço. O estalo ecoou como trovão. O corpo do animal desabou, inerte. Lakpa, gritando em horror. Não! Ela pegou uma pedra grande e a arremessou com toda a força que tinha. A pedra atingiu o ombro da criatura, que se virou lentamente para encará-la. O olhar dela se cruzou com o dele, e naquele instante, Lakpa sentiu algo que jamais esqueceria. Não era apenas ódio animal. Havia inteligência ali, consciência. A fera sabia o que fazia. A criatura deu 2 passos na direção dela. O chão tremia sob cada pegada. Lakpa recuou, mas tropeçou na neve dura e caiu. O ser avançou arquejando e ergueu o braço como se fosse esmagá-la. Lakpa, chorando, suplicando. Por favor, não! Mas em vez de atacá-la de imediato, a criatura soltou um grunhido longo, quase um aviso. E então, num gesto brutal, a empurrou com tanta força que ela voou para trás, caindo a vários metros de distância. O impacto tirou-lhe o ar dos pulmões. Atordoada, ela mal conseguiu se erguer. Viu apenas vultos, outro iaque sendo agarrado, outro estalo de pescoço quebrado, sangue escorrendo pela neve. O ser parou por um instante, como se cheirasse o ar. Seus olhos voltaram-se para ela. Lakpa sentiu o mundo girar. E então, um som humano rompeu o silêncio. Pemba, gritando ao longe. Lakpa! Era seu amigo, correndo em sua direção, empunhando apenas um cajado de madeira. Ele viu o que acontecia e berrou em desespero. Pemba, corre, levanta! Lakpa, com dificuldade, estendeu a mão. Pemba a alcançou e a puxou. Os dois começaram a correr pela neve, tropeçando sem olhar para trás. Atrás deles, o rugido ecoou. Mais alto, mais próximo, mais terrível do que qualquer coisa que já haviam ouvido. Os iaques mugiam em desespero. Ossos estalavam, e o sangue manchava a neve branca como uma ferida aberta no vale. Mas nada disso importava. Para Lakpa, só restava uma certeza. Ela havia olhado nos olhos do Yeti. A neve cedia sob os pés de Lakpa e Pemba,
que corriam como se a própria morte os perseguisse. O vento cortava o rosto, mas eles mal sentiam o frio. Apenas o rugido da criatura ecoava atrás deles, vibrando pelo vale como um trovão que nunca terminava. Pemba, ofegante, puxando-a pela mão. Mais rápido, Lhakpa! Não olha para trás! Mas ela não resistiu. Num instante de terror curioso, virou o rosto e viu. A sombra avançava na neve, enorme, arquejando com os braços longos balançando ao correr. Os olhos brilhavam com uma fúria quase humana. O coração dela parou. Lhakpa gritando. Ele está vindo! Pemba a puxou com força. A aldeia surgia à frente. Pequenas cabanas de pedra iluminadas por algumas tochas que ainda ardiam. A fumaça das chaminés se misturava ao vento, e nunca antes aquelas casas pareceram tão sagradas. Eles tropeçaram nas pedras, caíram, levantaram, correram. Quando finalmente alcançaram a primeira porta, começaram a bater desesperadamente. Pemba, berrando. Abram! Abram rápido! A porta se abriu de súbito, revelando Dorje, o vizinho cético. Ele arregalou os olhos ao ver os dois jovens pálidos, cobertos de neve e tremendo como folhas. Dorje. O que aconteceu? Lhakpa, gritando quase sem ar. Ele está lá! Ele matou meus iaques! Ele me jogou longe! Era o Yeti! O grito ecoou pela aldeia como uma pedra atirada num lago silencioso. As portas começaram a se abrir. Rostos assustados surgiram nas frestas. Crianças choravam, mulheres se encolhiam contra as paredes, e os homens pegavam tochas, paus, qualquer coisa que pudesse servir como arma. O silêncio do terror. Um silêncio pesado se instalou. Até mesmo o vento parecia ter parado, como se a montanha ouvisse. De repente, todos sentiram. O vale estava sendo observado. Ancião Tserin, sussurrando com os olhos fixos na escuridão. Não digam o nome dele. Ele ouve. Mas era tarde demais. Lhakpa já havia gritado, e o rugido que veio do vale em resposta fez as pedras vibrarem. As tochas tremeluziram. Os iaques que ainda estavam próximos ao vilarejo mugiram em pânico. Mulher Sherpa, chorando. Protejam as crianças! Os homens da aldeia se juntaram em círculo, tochas em punho. Pemba ainda segurava a mão de Lhakpa, que mal conseguia parar de tremer. Dorje, que antes zombara dela, agora estava pálido. Dorje, sério, quase arrependido. Eu vi seus olhos. Ela não mente. Pemba, gritando para todos. Ele matou os iaques, quebrou os pescoços como se fossem galhos. Eu vi com meus próprios olhos. O choque se espalhou. Os iaques eram a vida da comunidade, e perder um já era tragédia. Perder vários era quase sentença de fome. Ancião Tserin. Ele veio reclamar o que é dele. Este vale nunca foi nosso. Lhakpa em prantos. Ele me olhou. Ele sabia quem eu era. Como se pudesse me encontrar em qualquer lugar. Um arrepio coletivo percorreu o grupo. De repente um som quebrou a tensão. O mugido desesperado de um iaque solitário, vindo do campo. Depois silêncio. Em seguida, o rugido, mais próximo, mais alto. As crianças choraram alto. Algumas mulheres rezavam, outras murmuravam mantras apressados. Os homens cerraram os dentes, erguendo as tochas como se a frágil chama pudesse afastar um monstro das montanhas. Dorje, num fio de voz. Se ele vier até aqui, não teremos como impedir. Pemba, olhando em volta desesperado. Precisamos chamar os policiais. Eles vão ver as pegadas. Vão ter que acreditar. Ancião Tsering, fechando os olhos. Policiais não afastam espíritos da neve. Só rituais podem. Nesse instante, uma sombra enorme cruzou a beira do vilarejo. Não se via forma definida. Apenas um vulto pesado que fez a neve se levantar. A aldeia inteira recuou, em pânico. Lhakpa, gritando. Ele está aqui! O rugido ecoou de novo, tão perto que parecia vir de dentro das casas. Tochas caíram, crianças berraram, e por um momento pareceu que o vale inteiro se abriria para engolir a aldeia. Mas então, silêncio. De repente, como se nada tivesse acontecido, o som se calou. A noite voltou a ser apenas vento e frio. Ninguém ousou dormir.
Lhakpa ficou deitada no chão, de pedra da cabana, tremendo, ouvindo cada estalo do vento como se fosse um passo. Sabia que não era apenas lenda. Sabia que, a partir daquela noite, a vida deles jamais seria a mesma.